A indústria automotiva está passando por uma transformação histórica. Por mais de um século, os carros movidos a combustíveis fósseis dominaram as ruas e estradas do mundo. No entanto, com o avanço da tecnologia e a crescente preocupação ambiental, os veículos elétricos vêm ganhando espaço como alternativa sustentável e eficiente. Este confronto entre motores a combustão e propulsão elétrica não se resume apenas à escolha de combustível. Envolve questões de desempenho, economia, impacto ambiental, manutenção e até mesmo estilo de vida. Cada tipo de veículo oferece vantagens distintas que influenciam diretamente consumidores, gestores de frota e políticas públicas. Neste conteúdo, vamos explorar os desafios e limitações de cada tecnologia e as principais vantagens de cada modelo, ajudando você a entender o que está em jogo e qual escolha pode ser mais estratégica para o futuro da mobilidade. Carros elétricos versus a combustão. Ambos têm pontos fortes. Os carros elétricos têm ganhando muito destaque por muitas razões, uma delas é que ela é mais amiga ao ambiente. Manutenções. Os carros elétricos oferecem vantagens significativas em termos de custo de manutenção nos primeiros anos de vida útil da bateria. Isso se deve à sua estrutura simplificada, com menos componentes sujeitos a desgaste, como a ausência de trocas de óleo, filtros, correias e ajustes mecânicos frequentes. Por outro lado, os carros a combustão exigem uma rotina de manutenção mais constante, incluindo troca de óleo e filtros, substituição de correias e velas, ajustes periódicos no sistema de injeção e escapamento. No entanto, há um ponto crítico a considerar: o custo de substituição da bateria de um carro elétrico. Dependendo do modelo, esse valor pode variar entre 5 a 17 milhões de kwanzas, o que representa um investimento elevado. Já nos carros a combustão, mesmo após 15 anos de uso, é raro que os custos acumulados de manutenção alcancem esse patamar, a menos que o veículo seja utilizado intensivamente para viagens regulares, somando gastos com combustível e peças. Autonomia e uso frequente. Outro fator decisivo é a autonomia. Carros elétricos ainda enfrentam limitações para o uso frequente em longas viagens, especialmente em regiões com infraestrutura de recarga limitada. Já os veículos a combustão continuam sendo mais resistentes e versáteis para trajetos extensos, com maior facilidade de reabastecimento e desempenho consistente. Embora os elétricos sejam vantajosos em manutenção inicial e sustentabilidade, os carros a combustão ainda se destacam em autonomia, resistência e custo total ao longo da vida útil, especialmente em cenários de uso intenso. A escolha ideal depende do perfil de uso, infraestrutura disponível e planejamento de longo prazo. Abastecimento versus carregamento, tempo, infraestrutura e custo. Tempo de reabastecimento. Abastecer um carro a combustão em postos de combustível é um processo rápido e eficiente, geralmente concluído em menos de 5 minutos. Já o carregamento de um carro elétrico pode variar bastante. Carregadores rápidos, cerca de 30 minutos para 80% da carga. Carregadores convencionais podem levar várias horas, dependendo da capacidade da bateria e da fonte de energia. Essa diferença de tempo é um fator relevante para quem precisa de agilidade no dia a dia ou realiza viagens frequentes. Riscos na rede elétrica. O carregamento de veículos elétricos também exige atenção à qualidade da rede elétrica. Em locais com picos de tensão ou instabilidade, há risco de danos à bateria, o que pode comprometer sua vida útil e gerar custos elevados de substituição. Infraestrutura de carregamento. Em Luanda, os pontos de carregamento ainda são escassos, e a situação é ainda mais crítica nas províncias, onde a infraestrutura é praticamente inexistente. Isso limita o uso dos elétricos fora dos centros urbanos e exige planejamento cuidadoso para evitar imprevistos. Custo de energia versus combustível. Apesar dos desafios, os carros elétricos oferecem uma vantagem clara em termos de custo por quilómetro rodado. O preço da recarga elétrica é significativamente mais baixo do que o valor atual dos combustíveis, que continuam em alta. Isso impacta diretamente o orçamento mensal, tornando os elétricos mais económicos para quem roda bastante dentro da cidade. Poluição, pneus e baterias, desafios reais dos carros elétricos e a combustão. Emissões e impacto ambiental. É comum afirmar que os carros elétricos são menos poluentes que os veículos a combustão. De fato, os elétricos não emitem gases durante o uso. No entanto, essa vantagem é controversa, pois a produção das baterias e componentes eletrónicos envolve processos altamente poluentes, com a extração de minerais e consumo energético elevado. Na prática, o nível de poluição pode ser equivalente. Carros a combustão poluem durante o uso. Carros elétricos concentram sua poluição na fabricação. Controle de emissões nos carros a combustão. A redução da poluição nos veículos a combustão depende de ações rigorosas das autoridades, como inspeções obrigatórias e fiscalização nas estradas. Manutenção regular por parte dos proprietários. Tecnologias de controle de gases, como catalisadores e sensores de emissão. Além disso, alguns modelos utilizam combustíveis alternativos, como biocombustíveis, etanol, biodiesel, hidrogênio, motores experimentais com água ou misturas não derivadas do petróleo. Essas alternativas podem reduzir significativamente o impacto ambiental.
Pneus, diferenças cruciais. Os carros elétricos exigem pneus especiais, projetados para suportar o peso adicional das baterias e oferecer menor resistência ao rolamento. Isso os torna mais caros, mais difíceis de encontrar, especialmente em Angola, menos compatíveis com o estoque comum de pneus para veículos leves. Já os pneus convencionais são construídos para suportar o peso bruto do carro e cargas ocasionais, enquanto os pneus de caminhões são feitos para longas distâncias e cargas pesadas. Riscos e sistemas de arrefecimento das baterias. Um dos maiores desafios dos carros elétricos é o risco de superaquecimento das baterias. Marcas como Tesla, Mercedes e Toyota investem milhões em sistemas de arrefecimento avançados para garantir segurança e desempenho. Entretanto, veículos que não atendem aos padrões exigidos na Europa ou nos Estados Unidos podem apresentar falhas graves no sistema térmico, tornando-se perigosos em caso de combustão da bateria. Nota importante: quando uma bateria entra em combustão, não há produto capaz de apagá-la, nem água, nem espuma. A única solução seria a imersão total do veículo em água, algo que os bombeiros geralmente não conseguem executar. Nesses casos, o prejuízo só pode ser coberto por seguro contra todos os riscos. Dicas para preservar a bateria. Evite carregar até 100% com frequência. O ideal é manter entre 20% e 80% para reduzir o estresse químico. Conclusão: qual é a melhor escolha? A comparação entre carros a combustão e elétricos revela que não existe uma resposta única, tudo depende do perfil de uso, da infraestrutura disponível e das prioridades do consumidor. Carros a combustão: vantagens, maior autonomia, abastecimento rápido, ampla rede de suporte técnico, versatilidade para longas viagens. Desvantagens: maior poluição durante o uso, manutenção frequente, dependência de combustíveis fósseis. Carros elétricos: vantagens, menor custo por quilómetro, manutenção reduzida, zero emissões durante o uso, tecnologia em evolução. Elétrico: desvantagens, alto custo de bateria, infraestrutura limitada em Angola, riscos térmicos e desafios com peças específicas como pneus. Ambos os tipos de veículos têm potencial para coexistir, especialmente se houver investimento em fiscalização, infraestrutura e educação técnica. A transição para tecnologias mais limpas exige planejamento, adaptação e políticas públicas que considerem a realidade local. No fim das contas, a melhor escolha é aquela que equilibra a eficiência, segurança, custo e impacto ambiental, respeitando as condições de uso e o contexto de cada região. Haja com responsabilidade e tome decisões conscientes na hora de comprar uma viatura. Lembre-se, nós sugerimos e você decide.